Olá, gente! Vamos falar sobre doenças no nosso corpo? Vamos falar por que a gente às vezes adoece? Isso é uma coisa que eu refleti muito e em uma leitura eu percebi muitas coisas, em várias leituras. Depois da vinheta, rola o vídeo. Vamos conversar e analisar. Vamos comigo? Olá, Universo! Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Olá, Universo. Meu nome é Cristiane. Vamos falar de um assunto que é polêmico, né? Esse negócio, nossa, Cris, é muita coisa para falar. E as causas das nossas doenças, as causas das coisas ou mais simples ou às vezes mais grave, vem tudo relacionado ao nosso emocional. Se você for analisar, tem tudo a ver. As causas de nossas dores, dos nossos problemas físicos, mentais, imunológicos, enfim, todas essas coisas, até mesmo a alergia que às vezes eu tenho. Então vamos conversar sobre isso. E é o que eu senti. Hoje de manhã, a hora que eu acordei, logo de cara eu abri, eu sempre assisto o YouTube, antes de começar qualquer coisa, um trabalho. Hoje eu tinha uma leitura particular agora, mas antes de ir para a leitura particular, depois que eu assisti esse podcast, eu senti que deveria falar. É claro que eu não sou a sapiência em pessoa, eu sou uma pessoa analítica, eu sempre estou analisando a vida e estou analisando o que funciona para mim e o que eu percebi na minha vida. Porque muitas vezes a gente é fácil falar, porque é uma coisa que a gente não vê, é uma coisa que a gente não sente o tempo todo, mas é mais fácil falar quando a gente passa por isso e realmente melhorou. Então, eu vou falar para vocês hoje o que eu aprendi e o que eu vejo nas pessoas, principalmente nas leituras particulares. A última leitura que eu fiz foi de uma senhora, de uma mulher, né? Mais de uns 40 e poucos anos. 49, ela falou. E que tem fibriologia, isso eu nem sei pronunciar essa palavra, porque fala assim, é uma doença que ninguém ainda descobriu a causa e como melhorar. Fibriologia, essa doença de não sei o que dói o corpo inteiro. Depressão, que mais que falou? Depressão e diabetes. Ela falou que tinha tudo isso aí. E aí, eu sempre, antes de entrar numa leitura, ela já falou da doença, né? Quando ela falou da doença, eu já perguntei, como é que tá a sua vida sentimental? Como é que você... porque ela tava pra mim falar, ela só queria, a coisa principal que ela queria era pra ver se ela tinha, o marido dela tava traindo ela. Tanto é que o tarô não quis responder. Nossa, eu tentei várias vezes. Nada, não sai. E aí, conforme for fazendo a leitura, a gente vem a intuição. Nossa, se o universo não quer mostrar isso, é porque isso iria causar um dano maior nela. Mesmo que ele estivesse ou não traindo. Aí, fazendo a leitura, de repente veio tchum na minha cabeça. Aí eu falei assim, querida, eu me espelhei porque foi comigo, né? Eu vivi 7 anos no meu primeiro casamento. Meu marido era safado, realmente. Se eu continuasse daquele jeito, eu ia ter essas doenças que ela tem. Fibriologia, depressão, toda aquela coisa que ela falou lá. E graças a Deus, o universo sempre me guiando, porque eu tive que aprender muitas coisas para chegar onde eu tô agora e poder explicar, e poder analisar, e vir a intuição para mim fazer um vídeo como agora. E se eu continuasse do jeito que eu tava, eu poderia sentir o que ela sentiu. Mas eu senti assim que a história do meu marido, meu primeiro marido comigo, talvez eu tenha uma dívida com ele sim, em outras vidas, porque todo mundo que tem alguém que passa na nossa vida, a gente tem uma vida meio difícil, é porque a gente, talvez na outra vida a gente foi almas que eram inimigas, que voltam para de repente melhorar alguma coisa, eu acho não, com certeza. E eu lembro assim que quando eu estava bem perto da nossa separação, ou quando aconteceu a separação, começou a aparecer fatos na minha vida, começou a aparecer dicas na minha vida. Por exemplo, quando a gente se separou, toda hora que eu abria a porta, tinha uma carta de baralho, número 7. Baralho, gente, 7. Você vê como já estava vindo o indício que eu ia ser taróloga futuramente? Olha, gente, eu nem imaginava naquela vida, naquele começo de vida, porque eu tinha meus 30 e poucos anos ainda, que era um aprendizado que ia até chegar agora. Que aquilo era, eu falo assim, o seu futuro está nas cartas.
na numerologia, na astrologia, no esotérico. Gente, assim, sabe os indícios de coisas que você não vai saber, é claro. Então, as primeiras coisas que vieram para mim, porque eu era muito torturada na meu primeiro casamento, e eu atraí isso, porque eu não admitia as coisas que meu pai fez com a minha mãe. Então, eu não entendia o que estava passando. Talvez os dois tinham que, juntos, ter um aprendizado. Eu não sei se eles aprenderam, se eles vão ter que voltar de novo. Eu não sei direito até que grau a experiência dos dois se resolveu. E até que grau eu interferi e acabei estragando, porque eu também tive interferência nessa situação. Então, eu tenho alguma coisa entre eu, minha mãe e meu pai. Eu acredito porque eu fui uma das causas da separação. Mas uma causa da separação, eu acredito, espero que sim, Deus me perdoa, que eu não tenha feito nada de errado. Eu fiz com que a minha mãe saísse do Brasil. E eu falei, mãe, eu vou para o Japão, eu preciso ir do Japão, eu quero que você vá comigo. E a gente resolveu tudo, veio. Por quê? Minha mãe sofria muito na época. Meu pai é traíra, daquelas traíras mesmo, aqueles gatuno mesmo, que eu falo que nem meu gatuno que vem. Eu falo que é meu gatuno porque ele já é da casa. Todo dia ele tá ali no bate-horário para comer, toma água dos gatinhos, come e vai. Enfim. E eu fui uma das causas, então eu falei, pode ser que eu adiantei o processo, ou pode ser que eu melhorei um pouquinho o processo, ou pode ser que eu piorei o processo, eu não sei. Pode ser que eu até piorei porque minha mãe teve câncer. E eu quero que Deus me perdoe, quero que minha mãe me perdoe, meu pai me perdoe, mas é assim. Eu fiz, a gente veio. Mas na minha cabeça era para mim ficar só um ano aqui e a gente ir embora com uma grana para comprar nossa casa, eu para comprar meu carro. Então, não era um sentido tão grave desse jeito. Mas depois que quando a gente estava aqui no Japão, já estava alguns meses depois, uns 4, 5 meses já, meu pai fez uma coisa assim horrorosa. Minha mãe trabalhava muito, naquela época a gente fazia muita hora extra. A gente vê na época dos taifu, que fala dos ciclones que tem aqui no Japão. Então, a gente foi trabalhar um dia, na volta, quando a gente voltou a pé, a gente não foi nem de bicicleta, nada, a gente voltou a pé, a água estava na nossa cintura, de tanta chuva. E eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Eu morava em São Paulo, trabalhava no banco, era aquela vida que eu falo, que se for pensar em comparação com o Japão e o Brasil, a minha vida era de burguesia mesmo, eu trabalhava num lugar, assim, bom demais, em comparação no que eu estava trabalhando, né? E aquilo foi um choque na minha vida, de sociedade, de tudo, que eu falei assim, nossa senhora, né? E logo depois veio a neve, né? Naquela época nevava muito e tal. Lindo, de certa forma, mas muito assim, muito chato. Eu não gosto de neve porque é muito perigoso, além de ser muito frio, escorrega muito. Eu levei muito estômago com essas neves que teve aí no Japão. Enfim... E aí, nesse processo, depois eu volto lá para a moça lá, eu vou e volto no assunto, né? Já vai se preparando que o meu assunto é assim. Porque eu vou lembrando dos flashes que vem na minha cabeça, eu vou analisando, eu não fiz nem... Se eu questionar, escrever no papel, tudo que eu vou querer falar, não vai sair perfeito, não vai sair... não vai sair, como é que eu falo? Não vai sair normal, não vai sair... Vai sair muito técnico, eu não gosto. Eu gosto de estar fazendo os vídeos como se eu estivesse conversando com alguém. Então, eu vou e volto nos assuntos. Estou contando a minha vida primeiro, para depois contar a situação da mulher. E graças a Deus, fiz ela enxergar. E aí, a gente veio, 4, 5 meses depois, minha mãe mandando dinheiro para o Brasil. Minha irmã estava grávida, a segunda, né? A Regiane estava grávida do primeiro filho. Minha mãe mandou dinheiro para lá. E para quem que ela mandava? Para o meu pai. Teve uma hora que ela mandou um montante muito grande, porque a gente já estava acostumada, a gente começou a engordar, então a gente dividia as despesas, era eu, minha mãe e minha irmã. E aí, a gente naquela época não tinha telefone celular, era aquelas de cabine que a gente comprava os cartãozinhos, que era extremamente caro fazer a ligação para o internacional. A gente ligando para o Brasil, a mãe falando lá com a minha irmã, que tinha mandado dinheiro, minha irmã falou que não, o pai não mandou nada, o pai não trouxe nada, não sei o que, mas que estranho. E aí passou alguns dias, a gente voltou a ligar para ela de novo, e aí falou, mãe, o pai pegou todo o dinheiro e gastou todo o dinheiro com a outra mulher lá, comprou tudo quanto é coisa para a mulher, não sei o que, meu Deus. E ainda, um pouquinho antes, eu já era sensitiva naquela época, eu já sentia as coisas naquela época.
Aí eu falei, e meu tio já também, que é irmão dele, estava aqui no Japão com a gente. Foi ele que me ajudou a tirar a carta de motorista. Ele foi mais meu pai do que meu pai. Que no fim, levado pela cabeça da minha tia, a gente acabou brigando, né? Mas eu gostava muito dele, eu admirava muito ele, porque ele é muito família. Muito ao contrário do meu pai. E aí, eu falando, tio, meu pai pegou o dinheiro e já deve ter gastado na gandaia. Eu falava isso pra Aí meu tio, mas pelo amor de Deus, meu irmão não vai fazer isso não. Que coisa mais suja, não sei o que, me falando isso pra mim. Foi aí que tava todo mundo lá, no orelhão, né, que a gente fala, na cabine telefônica. Eu, meu tio, minha mãe, inclusive era meu tio que levava a gente. E aí minha mãe saiu da cabine arrasada, que minha irmã tinha falado que meu pai tinha gastado tudo isso, todo o dinheiro na gandaia. Meu tio ficou arrasado, todo mundo ficou arrasado, sabe? É uma coisa tão nojenta, tão negativa, uma coisa assim tão absurda, de um cara não perceber que a gente está do outro lado do mundo, ele não sabia de nada da nossa vida aqui. Eu talvez acho que foi uma das causas de eu ter ficado doente, piorado meu problema no rim, com aquele cisto, né? Foi assim, uma dor que veio dentro da gente falou assim, inclusive quando eu voltei para o Brasil a primeira vez, depois de ter me curado, minha mãe mandou eu voltar e tal. Quando eu dei de cara com meu pai, eu tive uma crise de bronquite que eu pensei que ia morrer. Tanta aquela coisa que eu sentia por ele. Nossa, olha, eu só não avancei nele porque eu tinha medo dele, porque ele é maior que eu, ia me bater. E não falei nada. Sabe quando você não fala nada, tá tudo engolido na tua cara, e ele lá folgado, achando o quê? Que depois que eu voltei do Japão eu ia melhorar a vida dele? Não sei o que ele queria. Gente, foi assim, uma coisa terrível. Eu lembro que minha tia ficou meio chateada comigo, porque eu não descia, não conversava com ele, não queria nem ver a cara dele. Falei, enquanto esse cara não for embora, eu não vou descer, não vou fazer nada, vou ficar aqui no quarto trancado. Até que ele foi embora e no dia seguinte, pum, estourou a bronquite em mim. Minha tia teve que me chamar, ela não tinha carro, não tinha nada, teve que chamar um farmacêutico, ele veio, aplicou a injeção, que faz eu acalmar e respirar. E foi aí que eu melhorei. E então, uma das causas da bronquite, não é regra geral, mas a maioria das pessoas que tem bronquite e vem do nada, você não tem gripe, não tem do nada, de repente faz pum, você começa a parar de respirar. É emocional. Minha infância inteira foi assim, porque eu sempre fui sensitiva. Então, a minha infância inteira, quando meu pai acabava fazendo as coisas dele, na energia dele, eu sentia. Então, quando eu tinha que dormir, eu não conseguia dormir com ele. É só com a minha mãe. Se meu pai faz a minha mãe falar assim, ó, dorme com a Cris, porque eu tinha as outras irmãs pequenas, não dormia. Eu gritava, chorava, desesperada. Então, a energia do meu pai me deixava louca. E eu era pequena ainda, então eu já era sensitiva bem de criança. Gritava muito à noite, via muita coisa esquisita durante a noite. E assim foi. E aí eu convivi com a bronquite até os meus 21 anos. Foi aí que eu através de estudos, procurando, não sei como que eu descobri, nada é por acaso, eu fui fazer natação. Uma, porque eu sempre tive aquela coisa que adoro piscina. E às vezes eu ia passear, né, com as famílias, aí tinha piscina, eu ficava vendo assim, falei, nossa, eu quero nadar, eu quero nadar. Então, vivia correndo atrás de uma piscina. Todos os clubes que tinha que ir, eu queria que ter piscina. Então, o clube do Itaú é muito bom, tinha piscina e tudo. E eu quero nadar, quero nadar. Foi aí que eu entrei na natação, foi aí que eu descobri a cura da minha bronquite. Gente, até os 21 anos, eu era internada, eu fui internada com pneumonia, com as unhas tudo roxa. Por quê? Todo o trajeto que o meu pai fazia de traição, eu sentia energeticamente. Então, às vezes eu ia tomar banho, saía do banheiro com bronquite. Eu ia fazer alguma coisa, eu saía com bronquite. Então, tanto é que hoje em dia, eu percebo a traição nas pessoas só de olhar. Eu percebi uma traição de 2 amigos meus, um foi só de conversar, e outros foi que eu vi. A pessoa ele estava traindo com a pessoa, e eu vi no olhar. E aí veio a imagem na minha mente, veio sabe aquele filminho na mente da gente que vem? De repente eu olhei e falei assim, não é possível. Aí, primeira vez, coisa que eu fiz, fui conversar com a pessoa, a menina,
Aí ela contou, se achando a boa, sabe? Todo mundo que tá numa traição, todo mundo que tá fazendo num triângulo amoroso, a pessoa que tá traindo, a pessoa que tá sendo a traidora, a que foi o motivo da traição, se sente a gostosona da coisa. Eu falei assim, meu, você tá não só estragando a tua vida, como está estragando a vida de outra família. Pelo amor de Deus, põe a consciência na tua mente. E aí eu falei um monte de coisa. Aí, o cara não tem dinheiro não, ele vive, e tudo que ele tem é por causa da mulher. Você tá enganada. E aí foi, até que caiu a ficha, ela aprendeu. No fim o cara voltou com a mulher, enfim, tá lá no Brasil com ela até hoje, deve estar aprontando, como sempre, o cara vai ter que aprender muita coisa na vida ainda, enfim. E meu pai fazia isso sempre, eu sentia. Então, toda vez que ele traía minha mãe, não precisava nem procurar, era só saber em mim. Eu não sabia que era isso, era só saber quando eu tinha as crises. E era crise atrás da outra, até que de repente eu comecei a fazer natação, melhorou. Mas aí veio aos 23, quando eu comecei a ficar muito incomodada, muito. Aos 21 já queria sair de casa, mas não sabia como. Eu estava com um namoradinho até na época e a gente não sabia como fazer. Eu estava pensando. Eu ia fazer a besteira de novo na minha vida naquela época. Eu não sei se era para fazer aquilo ou não. Eu acho que não, senão eu não estaria aqui no Japão. E aí, aos 23, a coisa foi ficando grande, teve o golpe de Collor, teve o assalto, né? Eu fui assaltada, eu fui roubada, pegaram meu relógio. Foi aí que a revolta pelo Brasil foi grande, né? A gatinha que entrou. Eu fiquei revoltada com o Brasil. E foi aí que eu fiz a vinda para o Japão. Mas eu já estava doente, eu não sabia, eu sentia muita dor aqui. Na época eu estava no trabalho e vivia lá na enfermagem da Itaú. Não tinha mais bronquite, então começou a atacar outras partes do meu corpo. Então, a bronquite, que era a válvula de escape das coisas que eu sentia lá em casa, foi parando. Eu comecei a sentir as dores de outra parte do corpo. Dor muscular, muita dor nos nervos. E você vê, nervo, bronquite, é tudo emocional. Meu pai continuava na gandaia. Meu pai fazia aquelas viagens do Paraguai, viaja para Bahia, mas como? Com quem, né? Tanto é que quando eu tive 21 anos, que aconteceu o ápice na minha casa, meu pai veio lá, minha mãe, a gente acordou de manhã, todo mundo esquisito, minha mãe esquisita, meu pai, sei lá, meu pai sempre foi esquisito, eu sempre achei ele estranho. E minha mãe não saía do quarto, Minha mãe não é disso. Ela sempre de manhã já tá acordando, lavando roupa, fazendo comida, não sei o quê. E nada da minha mãe. Aí, depois, mais tarde, que eu fui descobrir a bomba da minha casa. É que eu já... olha como que é o negócio. Eu quase peguei o meu pai. Com a boca na botija. Porque sempre gostei dessas feirinhas de artesanato. E eu tava na Liberdade, passeando. Então, já tinha um poder aquisitivo, podia passear, podia comprar coisa. E eu tava lá e quase que eu pego meu pai com o filho dele. Com o filhinho dele. Olha como que é. Meu pai já tava com outra pessoa, tá tendo um caso com outra pessoa, inclusive teve filho. Aquele dia, eu acho que foi assim, acho que deu um troço nele, que eu sempre fui a causa de tudo. Então, toda vez, parecia que eu tava perseguindo meu pai. E eu nem sabia disso. Tanto é que quando a gente andava, eu voltava do trabalho, eu voltava da escola, se meu pai estivesse desse lado da rua, eu atravessava a rua e ficava do outro lado, para não cruzar com ele, porque a energia dele me deixava... Meu Deus, eu não sei o que eu sentia com aquele homem. E se eu tivesse a visão de o que eu tenho hoje, talvez eu teria trabalhado melhor. Mas é experiência, né? E aquela coisa acontecendo na minha casa, meu pai teve um filho com outro. Inclusive o nome do menino é o mesmo nome do meu pai, era, né? E minha mãe é uma santa, é um anjo, porque ela perdoou. E ainda ele trazia o menino e a gente cuidava do garoto. A gente cuidava do garoto. Minha irmã mais nova, a Regiane, tinha um carinho pelo bichinho. E aí, aos poucos, eu fui me soltando e tal, mas é nada de chegar muito perto de mim, não, porque, sabe, eu sempre fui ciumenta. E naquela época, apesar do meu pai ser todo aquele negócio, eu gostava dele. E como ele impunha muita coisa para mim, ele me mostrava muita coisa, fazia eu fazer certas coisas da minha vida, me impunha a ser o que eu era, o que eu fui, o que eu sou.
eu tinha uma admiração por ele, porque eu achava, ele desenhava os desenhos, ele desenhou Jesus Cristo, me desenhou José Anchieta, desenhou um mundo, eu adorava a arte dele, eu adorava tudo que ele fazia, então eu queria ser igual a ele, mas depois que a gente enxerga o nosso verdadeiro pai, a gente, putz, cai tudo na tua cabeça. Aí tá bom, foi indo. Aí teve até que meu pai tava demais, já tava traindo a minha mãe com outra mulher, que nem é a mãe do garoto. Aí eu não sabia, mas eu sentia. Foi aí que aconteceu. A gente veio pro Japão, meu pai pegou dinheiro e tal. Na época, quando eu tava aqui, eu não tive bronquite, mas eu tive o cisto no rim. Foi 1 ano e meio para saber o que eu tinha. Fui operada. Quase que morri, tive a EQM, que nem eu falei para vocês, eu vi o lugar, por isso essa minha fixação por amarelo, pelo girassol, pelo céu, pelo sol, porque eu estava voando e vi aquele campo florido, que hoje eu entendo que era o girassol, e depois o sol. Depois eu voltei para a escuridão, que é aqui na Terra, apesar de ser tão linda a natureza, mas é o que eu falo sempre, que é o mundo da expiação, onde a gente aprende na dor. E aí eu tive o cisto no rim, tirou, tal, melhorei, eu pedi para Deus me dar mais uma chance de viver, porque a revolta era grande. Graças a Deus a revolta não foi tão grande, porque eu sempre expandia, eu botava para fora, eu falava. Minha mãe ficava doida comigo porque eu falava mesmo. Que meu pai era um canalha, que meu país... Tanto é que eu fui para ficar no Brasil, mas acabei não ficando, tive a crise de bronquite, foi aí que começou a bronquite de novo, e voltei para o Japão depois de 4 meses. Comprei a casa no Brasil, tudo correndo, e vim embora. E até então estou aqui, acho que eu voltei depois eu voltei mais umas 2 vezes para outras coisas, mas nada assim muito de ficar, tipo, para ficar 4 meses, às vezes 2 meses, e voltava, né? Nessas também, o meu marido aqui, muito... parecia que ele falava assim, você é filho do meu pai, você é a cópia do meu pai, porque ele me traía também. E aí tinha violências em casa, eu sou gêmeos, então eu falo as coisas mesmo. Nossa, era um inferno, foi até que eu senti dentro de mim, falei assim, até quando você vai ficar assim? A sua autoestima tá lá no chão, esse cara acaba com a tua raça, você vai ficar aqui desse jeito, até quando? Foi aí que começou a minha intuição melhorar. Eu falando comigo mesmo, até que eu falei assim, chega. Ainda eu precisei quase morrer para ser chega, porque ele estava com a mão no meu pescoço, quando eu vi o meu filho, Kendi, meu filho Felipe ali, segurando o pai dele de 1 ano, ele tinha 1 ano. Foi aí que, sabe quando abre a tua mente, você tá cega num casamento que não é legal, você acorda para a vida e fala assim, meu Deus, se eu continuar assim, não só vou ter filhos problemáticos, como eu não vou estar viva. Uma hora eu vou morrer por causa disso. Ou vou contrair alguma coisa pior. E aí foi que eu resolvi separação e tal. E o que eu falo? O que faz? Então vamos voltar para o assunto da moça agora. O que acontece com ela? Ela está com todas essas doenças aí. Fibriologia, diabetes, depressão. É porque ela vive com um cara que ela falou assim, Cris, investiga a vida do meu marido aí nas cartas. Eu quero saber se ele tá me traindo, ele é um safado, não sei o que. E a carta não respondia, não queria responder. Aí eu falei, e eles trabalham junto. Aí veio a intuição, falei assim, querida, eu passei por uma coisa dessa, e ficar investigando teu marido não vai te ajudar em nada, só vai piorar a sua autoestima, só vai piorar a sua doença, só vai piorar a sua depressão, só vai piorar essas dores no teu corpo. Você tem que enxergar uma coisa, você não vive mais a sua vida, você vive em função de ficar investigando teu marido. E aí, o que ocasiona? Quanto mais você fica perturbada e preocupada, mais a sua depressão piora, mais a sua autoestima vai lá pro chão e mais você fica ansiosa. E o quê? Você não vive a sua vida. Você não faz mais nada. Ela é Sagitário gosta de viajar, gosta de passear, mas ela estava presa dentro daquilo. Eu falei assim, querida, se você não ter consciência de que isso não é vida, você está se punindo, você está se esforçando para ficar com um cara que você nem ama. Isso é posse, você não ama mais esse cara. Mas você não larga, não larga
não larga a mão, sei lá, como é que falam essas coisas do Brasil aí. Eu falei assim, enquanto você não tiver consciência do que você está fazendo com você mesmo, ainda as suas doenças não são tão graves assim. Pode virar coisa pior, que é o câncer, porque a tristeza, a gente vai instigando a nossa tristeza, a gente vai piorando as mágoas que a gente guarda. Foi o que minha mãe teve. Minha mãe teve um câncer na mama, esquerdo, coração. E, gente, eu olhei para minha mãe naquela época e falei assim, meu, e agora? Nossa, eu não sei o quê. Eu não sei se a minha mãe é muito de fé, se a minha mãe é muito forte. Minha mãe é forte. Ela não curou. Tem essas dorzinhas o tempo todo, tá com 83 anos agora. Mas minha mãe foi muito sofrida. Sabe quando você confia no seu marido e faz as coisas achando que, de repente, o dinheiro vai melhorar a vida dele? Que o dinheiro vai fazer com que ele tenha mais respeito pela família e respeito pela esposa? Não, piorou. Dinheiro subiu a cabeça dele, ele fez aquelas bobeira toda e aos 60 anos ele morreu. Eu vi. Essa foi uma coisa que eu também previ e vi na minha mente. Um dia eu fui num tarólogo que é sensitivo e ele falou, ó, alguém da sua família, um homem da sua família, vai ficar doente do nada e vai morrer do nada. Na hora que ele falou, veio de novo aquela imagem na minha mente. Sabe quando vem o filminho de novo? Aí eu falei assim, é meu pai? Ele falou, não sei. É meu pai, né? Eu falei assim, não sei. E aí ele não queria falar mais nada. É que as cartas não falam tanta coisa assim, mas é até difícil alguém falar que vai morrer alguém da família, né? É difícil alguém falar. Mas é tipo, parecia que estava sendo testada, estava sendo aprendendo para melhorar, para começar a enxergar e aprender a usar mais a minha intuição. Meses depois eu estava grávida, estava para nascer a minha filha. Meu pai morreu. Ele tinha sido internado, estava com a minha tia no mercado, se sentiu mal, foi internado, teve que operar e morreu, 60 anos. Aí eu falo, nossa, e o cara, ele morreu com tanta culpa, mas com tanta culpa, ele deve ter ficado muito tempo no umbral, muito tempo aqui penambulando, tanto é que eu sentia que ele sempre estava perto de mim. Porque não, uma das vezes que eu fui num outro centro também, o médico falou assim, ó, tem alguém aí, ele tá se identificando como teu pai, ele quer falar com você. E aí o cara não deixou, porque naquela época eu não era preparada para aquilo tudo. A gente podia se magoar mais ainda, né? Ou podia me fazer muito mal mais ainda, porque eu estava numa confusão lascada naquela época também. E aí ele não deixou, e tanto é que nessa última vez que eu fui no centro, eu achei que meu pai ia falar alguma coisa lá. Não falou nada, né? Foi quando eu senti, né? Na última vez que eu senti que meu pai estava por aqui, foi na hora que tocou a música do Roberto Carlos, aquela música que eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Então, eu sei que foi ele, eu senti que quando ele falou assim, você já está preparada, eu vou ter que ir embora, fica aí. Sabe, quando ele ficou me acompanhando o tempo todo, porque acho que eu fui uma das filhas que mais sofreu pelas coisas que ele fez e que eu não conseguia perdoar e que estava próximo a minha chegada para a minha espiritualidade, para me cumprir o papel que eu estou cumprindo agora na sociedade. Ainda é muito pequeno, E aí ele foi embora. E realmente as coisas foram desenrolando, a minha intuição foi desenrolando, as minhas coisas, tudo foi melhorando, tudo melhorando. A minha intuição melhorou muito, tem melhorado muito. Teve umas bagunças aí no início do ano para maio, onde talvez eu tive muito ataque espiritual para me atrapalhar nessa jornada. E hoje, a hora que eu acordo com uma podcast. Tinha duas opções, parece que a gente tem aquela coisa do universo querendo falar com você. Qual dos dois você vai querer assistir? Tinha do signo de Gêmeos e logo do lado o podcast. E aí eu olhei, quase eu ia para os Gêmeos, aí eu resolvi assistir o podcast. Foi aí que eu resolvi fazer esse vídeo. Então, as doenças, gente, a maioria das coisas, eu contei a minha vida para vocês entenderem como funcionava. Inclusive, quando meu marido me traiu de uma forma muito horrorosa, foi quando a minha filha teve bronquite. Minha filha, que é a Carolina, mãe do menino lá, ela não fica doente. É difícil, aquela menina é forte. Teve bronquite daquelas bem brava. E ela teve que ser internada, inclusive. Eu fiquei com ela no hospital. Foi aí que meu marido
já estava me traindo. Minha sensibilidade era, mas minha criança é maior ainda, porque é pai, ela gostava muito do filho. E eu não tinha associado nada, não sabia de nada disso. E aí, a gente brigou muito naquela época. Quando eu voltei em casa, eu tive uma dor de cabeça no meio da madrugada. Estava lá no hospital com a minha filha. E saí do quarto e vim para casa pegar o remédio, porque não era muito longe. Eu chego em casa, cadê o cara? Que ele falou, ai, Cris, no dia que a minha filha estava ruim, eu pedindo para ele, pelo amor de Deus, era a folga dele. Vai lá, pega a Kaori na casa da minha irmã, ela não tá bem, ela tá com uma gripe muito forte, não sei o quê. Não, que eu tô longe, que não posso, sabe? Gente, e eu saí do trabalho correndo, desesperada, peguei minha filha, ela toda ruim, fui por emergência e ela foi internada naquele dia. E aí ele aparece à noite lá no hospital, fica com um pouquinho com a gente, com aquela cara assim, sabe? Era minha primeira filha, inclusive, não tinha o Candy ainda. E aí ele chegou com aquela conversa assim, eu trabalhei muito à noite, não sei o quê, trabalhei muito, eu vou pra casa dormir. E foi aí que eu acordei de madrugada e fui pra casa, e cadê o cara? Tava no karaokê com a menina tinha 16 anos. E aí, eu sempre com esse negócio de ciúmes, por isso que eu tô me associando com a menina, com a senhora lá que eu falei. E aí eu olhando no celular, nas agendas dele, um nome. Eu não conheço a pessoa. Tava escrito Fernando, eu nunca vou esquecer. Aí eu anotei o número e fui lá ligar. E quando eu falo, a pessoa atende, é uma mulher. E é Fernanda. Falei, é tão burro que nem... E aí, pronto, começou a juntar. A gente se separou. Eu creio que foi uma hora que a gente se separou, ficou... Não sei, não lembro direito dessa fase aí. Mas eu acho que a gente chegou a se separar. Separou. Eu comecei a trabalhar sozinha. De lá eu entrei foi aí que eu entrei no jornal aqui do Japão. E aí o cara volta, né? Porque parece que é assim, quando você tá num casamento, a traição parece que fica melhor. Quando você sai desse casamento, já não tem sentido. E o cara é doido. Queria voltar pro casamento, queria voltar. Foi numa época do Natal, inclusive. Eu já tava levando a minha vida. E eu acho que era para vir o Candy, né? Meu segundo filho. E aí, no Natal, já tinha tudo programado, que era para ficar com as minhas amigas, fazer o Natal juntas, né? Cada um ia trazer a comida. E eu, na última hora, eu cancelo. Nossa, minha amiga ficou muito pé da vida comigo. E eu volto pro meu casamento de novo. Foi 2 anos de tortura de novo. Aí teve o Candy. E foi quando eu quase estava morrendo que veio a traição. Veio a traição, não veio ele me enforcando lá. Uma coisa, ele bebia, eu detestava quando ele bebia, e aí ele usava a minha filha Kaori pra ficar contra mim. Olha lá tamanho, não sei o quê. Eu engordei, eu engordava, eu não emagrecia, vivia estressada. E aí foi que aí eu senti dentro de mim, falei assim, nossa, isso não é vida. E foi aí que eu falei, não contei minha história toda pra ela, mas eu contei mais ou menos o que eu senti e como eu saí. Aí eu falei pra ela, vale a pena você anular a tua vida, anos e anos da tua vida, em função de um cara que você não sabe nem se você ama, porque ela falou, eu não sei mais o que eu amo, eu gosto dele, mas eu não sei se eu amo ele. E ele é um safado, eu quero saber se ele tá me traindo. Vale a pena? Pra que você quer saber se o cara tá te traindo ou não? Por que você quer se magoar mais do que você já tá magoada? Olha a doença que você tem. Quando você se libertar disso, essas doenças acabam. E ela é sagitariana. Tem coisas que a gente fala pro sagitariano, o sagitariano não admite, não gosta muito não. Mas aí depois, de um dia seguinte, ela me mandou um e-mail e falou, Cris, tem coisa que você falou pra mim que fez eu enxergar. Eu não tava enxergando. Muito obrigada, me ajudou muito. Fiquei tão aliviada, porque eu falei umas coisas que foi de experiência minha que eu tive que ensinar ela. Se você continuar desse jeito, você está se torturando e você está sendo escrava de você mesma, de uma coisa que você sabe que pode parar. Não precisa continuar com isso. Gente, é algo doido. E aí, logo hoje, me vem um vídeo de um cara que fala as causas das doenças no corpo e não sei o que. Eu sempre achei que era isso. E hoje eu não tenho mais bronquite, graças a Deus, não tenho crise de bronquite nenhuma. Eu tive umas crises de alergia, porque eu fiquei muito magoada com algumas coisas que aconteceram ano passado. Mas hoje eu analiso que, de repente, a história lá do cara que entrou na minha vida, que me fez, de repente, deu um tipo de um empurrãozinho para mim continuar com o trabalho de tarô, porque do jeito que estava, não ia dar certo, ele me ajudou até.
Ele foi uma causa que me fez ajudar, me ajudou, mas me fez entender outras coisas também que, de repente, a gente não tinha como eu estar com alguém por... como é que fala? A gente ficar com alguém por dívida. E aí ele saiu da minha vida. Na hora não entendia, hoje eu entendo. Foi, graças a Deus, foi bom. De repente que ele saiu da minha vida. Que de repente eu ia me forçar a ficar com ele também. Aí ia causar mais danos de novo. Porque quando a gente se sente endividada com alguém, principalmente por causa de dinheiro, a gente não fica com alguém porque ama, né? Eu gostava muito dele, gostava da companhia, mas não era amor. Não era amor de mulher para homem. E aí a gente separou. Eu fiquei magoada no começo, pelo jeito que foi, e hoje eu sinto que teve o dedinho do universo, né? Que fez com que ele fizesse coisas que ia me deixar brava. E justamente apareceu um cara que bebia. Eu poderia ter ajudado ele mais? Poderia. Tirado ele da bebida, feito ele ter uma vida saudável. Mas todos os gatilhos que foram acontecendo, é uma coisa que eu não consigo ainda administrar, que é esse vício, né? Ele é muito viciado. Ele chega a tomar o vinho inteiro, o vidro inteiro, o litro inteiro, sozinho. E ele tem diabetes também. E eu falei, isso aqui tá se matando. Mas sabe, quando a gente fala, a pessoa não toma consciência de nada? Não sei como tá a pessoa. Da última vez que ele falou comigo foi por um e-mail, nem foi pelo WhatsApp, nada. Foi pelo e-mail, falando que o contrato da minha mídia, do meu site já tinha acabado, que tinha que pagar mais por um ano, se eu ia querer pagar ainda. Eu falei, não fez muita... Não fez sentido, não me ajudou em nada esse site. Eu falei, não vou pagar não, obrigada, tal. E foi só isso. Aí eu falei pra ele que muito obrigada, né, por ter me avisado. E aí eu falei pra ele que se ele tinha visto o meu canal, que eu tinha ganhado a placa e tal. Ele, parabéns. De uma certa forma, ele ficou meio assim, não gostou muito, porque a previsão dele era que em 2 anos eu ia ter 50 mil visualização. E em 1 ano eu tive 100 mil, tive a placa, né? Então, ele também foi um estupim para mim correr atrás mesmo. Então, tipo, não vai conseguir, né? Então, toda vez que eu sou ameaçada falando que, quando alguém fala para mim assim, tu não vai conseguir, e foi na hora que a gente se separou, foi assim que ele falou para mim, vai, continua aí, você acha que você vai viver disso? É que eu não estava dando foco para outra coisa, que era o marketing digital. Você vai viver disso? Tá. Nossa, aquilo me enfureceu. Foi aí que fiz o canal, resumidamente, chegar naquilo que chegou. E ele foi um estupim, um fogo da minha vida para mim correr atrás daquilo que eu queria, que eu sempre amoleci. Então, ele entrando na minha vida, ele estava me amolecendo, ele não estava me deixando ir para frente. Foi aí que veio o segundo teste, veio uma outra pessoa falando do mesmo jeito, um pouquinho, o mesmo estilo de pessoa, meio assim narcisista, querendo te controlar, querendo mandar em você, querendo te prender na vida dela. Quase que eu ia, porque veio um monte de outras coisas ao mesmo tempo, imposto, um monte de conta para pagar, e como que eu vou fazer isso? Estava desempregada, ia começar a ganhar o seguro-desemprego, e nossa, e o YouTube ainda não estava pagando nada. Nossa, foi assim, eu acredito. E foi aí que muitas das conversas, então eu sou já vacinada por muitas coisas, então das conversas que a gente tinha e tal, eu vi que eu não me vejo com essa pessoa não, ela vai me enforcar. Foi aí que eu falei, não quero mais, chega. Acho que o estupim pior de tudo que fez eu abrir a mente foi quando eu tive a dor no meu pé, que eu não conseguia andar. Que aí a pessoa, nossa, me encheu tanta paciência, falou tanta coisa besta pra mim, que eu fiquei pensando assim, nossa, nem a pessoa fala que gosta de você e não tá nem respeitando a tua dor e não te entende, fica toda hora te controlando, querendo que você faça isso, sabe? E aí eu falei assim, não é esse tipo de pessoas que eu quero pra mim. Se for pra ficar na minha vida, é pra me ajudar a evoluir, não me deixar mais pra baixo, não ficar olhando só meus defeitos. Que é esses que eu, aos poucos, estou olhando, estou enxergando, estou vendo. Então, às vezes, muitas vezes, por causa de uma situação que a gente tem na vida, a gente foge da nossa vida, a gente não encara a rédea da nossa vida e se ancora em alguém. Isso é a pior coisa que tem. E o que o corpo reage? Ele reage com as dores. A bronquite, as alergias, a fibrologia,
essas dores que a gente sente no corpo, é tudo em função daquilo que a gente não se permite e não acredita na gente. Então, no universo, eu não falo que a gente vem aqui para ganhar dinheiro. A gente veio aqui para sentir e perceber que somos capazes e somos donos da nossa vida, somos donos de nossos karmas, que a gente tem que encarar ela por nós. Não é achando que outra pessoa vai encarar nossos problemas, e sim a gente encarar nossos problemas. Então, quando eu percebi que eu sou forte, eu consigo, é só me acalmar, é só eu respirar e acreditar e ter fé, que a coisa melhora. Mas a fé, principalmente, é na gente também. Se a gente não acredita que a gente é capaz, a gente fica doente. Não tem uma pessoa que é doente que não é porque não viveu a vida plenamente. A maioria das pessoas que tem alguns problemas físicos, doença, fobia, é por causa de algo que ela não se permite fazer. Então ela vai ali se prendendo, se prendendo, se prendendo, até que fica um caso tão grave a ponto de ter uma doença que vai te levar à morte, que é o câncer, a AIDS, enfim, um monte de doença que tudo, se você for ver, vem pelo lado do sentimento, vem pelo lado do emocional. E hoje, assistindo o vídeo, o podcast do cara, eu não sou especialista nisso, eu quero estudar isso aí, que eu achei muito interessante. E eu estudo com as pessoas, eu analiso as pessoas me contam as histórias dela, eu falo assim, tá isso o problema. Teu maior problema não é porque você não sabe ganhar dinheiro, tá? Principalmente porque você não sabe resolver a parte emocional, você não acredita em você, a ponto de, quando você acredita em você, tudo isso assim, dá um negócio na gente, fala assim, meu, é isso. E é isso. A maioria das coisas que a gente tem como dor, sentimento... Então, eu tinha muita dor no joelho, tinha muita dor nas costas. Por quê? Estava insustentável a vida que eu tinha. Então, eu não estava caminhando, eu não estava me permitindo, eu não estava fazendo as coisas por mim. Então, eu estava me regredindo. Tanto é que esses meses agora, por causa de todas as críticas que eu tive, então eu estava me sufocando. Então o que eu estava fazendo? Eu estava me fechando cada vez mais. Então eu vou para academia, faço aqueles exercícios bem rapidinho, não quero ter contato com ninguém, vou muito mais para a piscina, porque na piscina você não tem contato com ninguém, você está dentro da água. Então, aí eu fui percebendo, tanto é que eu realmente, meu peso aumentou, então a minha autoestima piorou, eu ando de qualquer jeito, vivo mais de pijama do que, não me cuido mais como antigamente. E aí eu fui percebendo, foi aí que eu comecei a me soltar de novo, eu comecei a respirar de novo, eu comecei a tentar acreditar nas pessoas, e aí eu vejo assim, tipo, vem uma pessoa do passado, entra na minha vida de novo, essa pessoa me fez enxergar que eu tenho que cuidar da minha autoestima de novo, é o que essa pessoa está tentando fazer comigo, então eu acredito, e eu tô voltando, então comecei a fazer aulas de novo na academia, comecei a participar, comecei a conversar com as pessoas, comecei a sentir a vida de novo e parei de me punir. Então, o que acontecia? Eu, pela minha, talvez, solitude, que acabou ficando um pouquinho pesada, é que aí eu comecei a comer doce, comecei a comer muito carboidrato, porque eu estava dormindo mal, estava cansada. Hoje, pelo menos, eu dormi 8 horas. Consegui dormir 8 horas. Mesmo assim, eu acordei cedo, ainda tô cansada. Ontem mesmo, eu fiz uma live de 2 horas, eu fui almoçar com a minha filha, não gravei nada, tinha até esquecido do celular, coisa que eu não faço. Esqueci o celular em casa, esqueci tudo, só saí. Fui com meu neto, a gente comeu, eu cortei o cabelinho dele, ele berrou um monte, mas consegui. Ele tá meio doentinho, porque essa viagem que ele fez pra praia, acho que muito ar-condicionado, né? Então deu uma virose nele. E eu me permiti ontem, eu cheguei, e o meu neto foi embora, tomei um banho, deitei no sofá e capotei. Chegou lá pelas 5 horas, mais ou menos 6 e pouco, quase 6 horas, fui lá fazer o vídeo de Virgem Libra, estava ainda cansada, mas fiz, porque eu tenho aquela coisa também que eu tenho a responsabilidade de passar em mensagens. E hoje acordo e me dá de cara com esse podcast falando da saúde, e aí eu peguei o gatilho desse assunto e vim falar aqui para vocês. Então, o que eu quero dizer é que as nossas dores não é 100% do que eu falo, mas a maioria, 80% das nossas dores, do nosso sofrimento, das nossas doenças, vem por causa do nosso emocional. Nosso emocional mal resolvido, por coisas que a gente não se permite fazer, pelas prisões que a gente é o nosso próprio cárcere, da gente não querer
viver a vida, sentir a vida, conhecer pessoas. Então, que nem eu peguei um tarô esses dias para tirar no vídeo, para ler no vídeo, que é de ciganos, e tem um que saiu um monte de coração, um monte de mãos ali. Pessoas que você deveria conhecer, foi a carta que caiu para mim. Sabe quando o universo vem conversando? E realmente, pessoas que eu deveria conhecer, que são pessoas maravilhosas, são pessoas super legal. Foi uma das pessoas que eu conheci esses dias, um casal, né? E eu comecei a fazer aquele negócio que isso também libera o meu estresse, porque todas essas críticas que eu tenho aqui na hora de fazer assim, então eu tô soltando, né? Pá, pá, pá. É a segunda vez esse mês que eu fiz, e ela, não, vou fazer. Eu realmente engordei muito, eu sinto. Nossa, foi demais pro meu corpo. Eu falei, nossa, se eu não vou enxergar isso aqui agora, daqui a pouco eu vou virar uma baleia. E aí, tô me permitindo. Ela, não, vem sim, sabe? Aí eu me senti tão acolhida de novo. Então, assim, não é todo mundo que só quer querer te prender. Tem gente que quer te ajudar. Tem gente que tá botando consciência na tua cabeça que você tá indo pro outro lado. Você tá... Então, meu emocional não tava bem. Então, eu tava me agredindo, comendo coisas que me faz mal, que eu sei disso, né? Tanto eu que sou uma fitness, que sempre tô falando disso, e tava cometendo comigo mesmo. Então, eu me prendia, eu tava aprendendo meu espírito de conhecer pessoas novas. E agora, comecei a respirar, comecei a entender, comecei de novo a voltar à sociedade e ser mais social. Então, eu sempre falo, tomar muito cuidado com o que a gente faz com nós mesmos. Por causa de uma pessoa, por causa não sei de quantas pessoas, a gente se impede de viver uma vida plena, impede de ser feliz. E vou voltar para Whitney Houston, porque tá vindo muitas matérias dela, e foi comprovado. Ela é bissexual, talvez, e a família dela impunha tanta coisa na vida dela, sabe? Quando a família suga ela, porque ela era o ouro, né? Ela trazia o toque de Midas, né? Trazia o dinheiro para casa. Tanto é que a família, o pai dela, nossa, a família sugou ela. Tanto é que ele chegou aos 40 e tantos anos, ela estava falida. E até hoje as músicas dela tocam. Então, até hoje ela ganha, né, direitos autorais sobre isso. Mas, gente, e o que ela fazia para sair daquilo, da prisão que ela estava? Porque ela era toda sistemática também. E veio de uma igreja, família muito tradicional. Ela usou droga para fugir daquele mundo que ela vivia, que era insuportável. E chegou aos 48 anos, morreu afogada. Graças a Deus eu tenho alergia para todo esse negócio de droga, tenho alergia para tudo. Eu não posso tomar vinho demais, que o meu fígado ataca. Não posso comer muito fora, que meu fígado ataca. Não posso fumar, que a alergia ataca. Então, alergia também é uma outra coisa de rejeição, a gente não quer. Então, a gente tem medo, então a gente rejeita, então a alergia sai. Então, são assuntos que a gente tem que prestar atenção, que usar a doença do lado psicológico. O que está me causando? Por que essa doença está vindo em mim? Então, a gente tem que ir, de repente, começar a se analisar, se conhecer. O que é a expansão espiritual? É você conseguir se conhecer como pessoa. É conseguir os seus gatilhos que te causam as doenças. Os gatilhos que você tem que te traz ansiedade. Por que dessa ansiedade? Minha ansiedade é porque eu tive uma infância pobre. Então, a ansiedade precisa de dinheiro, E essa ansiedade de ter coisas, a minha geladeira hoje é vazia, tá vazia, e eu não vou comprar nada hoje também. Então, tipo assim, você querer alguma coisa que na sua infância era assim. Então, o armário tem que estar cheio. Inclusive, eu tenho detergente e amaciante de roupa, acho que vai durar mais uns 3 meses aí. Que eu gosto de comprar de monte, porque eu não gosto de comprar toda vez, né? Isso é uma coisa que eu faço. Comida, eu tive que jogar muitas vezes comida fora, porque já estava passada do tempo. Hoje eu não faço mais isso. Então, são coisas que, com o tempo, a gente vai percebendo das nossas fobias, dos nossos medos que a gente tem que controlar. Um medo que a gente não percebe, que está fazendo mal para a gente. E foi. Então, eu não sou perfeita, eu estou aprendendo, cada dia que passa eu aprendo mais e mais sobre a vida, eu aprendo mais e mais como é viver, eu aprendo mais e mais o que é essa expansão que a gente tem, que a gente está cego para isso, e a gente não põe. É que nem quando a gente está numa dívida, a gente tem preguiça de parar, e eu tinha preguiça de parar e pegar todas as minhas notinhas, escrever ali no caderno, ver o que eu estava gastando,
E foi isso que em maio eu estava muito apurada, não fiz isso, então eu tive um ápice de gasto muito grande, porque é tudo correndo, fazer tudo correndo, por causa do trabalho, e queria fazer tudo ao mesmo tempo. E aí a gente percebe, quando a gente descontrola no financeiro, é porque a gente tem preguiça de parar e olhar. Olha onde você está errando, onde você está fazendo, o que você está fazendo. Você está ansiosa, você começou a gastar demais. Então, enfim, tudo isso é uma causa. E aí o universo dá uma parada na vida da gente, por quê? Quando começa a vir, as coisas começam a parar na vida da gente, é porque a gente está fazendo tudo no automático e não está percebendo os nossos erros. Então, quando a gente para e olha, a gente percebe onde está errando, tanto no nosso físico, que a gente começa a engordar, começa a comer mal, tanto no nosso psicológico, que começa a ter dor, sentimentos, fobias, que são as doenças, as dores. Inclusive, meu joelho começou a doer um tempo atrás, melhorou, graças a Deus, comecei a dar os passos. E parei de ter medo, seja o que Deus quiser. Eu estou fazendo meu trabalho e parei de ter medo. Parei de ter medo de falar. Então, quer dizer, o que eu fazia? Eu só falava aquilo que o pessoal queria. Então, o que o pessoal muito quer? Quer escutar abundância, quer escutar abundância. Mas eu falei, não, eu vou contar ao contrário de como não chegar nessa abundância. Foi aí que eu comecei a falar mais a respeito disso no meu canal e inclusive aqui também. Então é isso, gente. Eu vim falar que a gente tem que parar um tempo da nossa vida. Às vezes, olhar pra gente, a gente tem preguiça, mas é necessário se olhar, se enxergar, ver o que está indo de mal, por que não está indo bem. O que eu estou fazendo de errado? Por que eu comecei a gastar demais? Por que eu estou comendo demais? Em tudo isso tem uma resposta que o corpo está pedindo para você. Olha para mim. O corpo está pedindo. Olha para mim. Quer dizer, olha para você. Olha para o teu espírito. Olha para sua criança interior. O que está acontecendo? Perceba. E aí a vida vai indo, vai te mostrando. Então, quer dizer, mesmo eu aprendendo tudo na trajetória da minha vida, às vezes a gente peca, a gente não vê. E aí é o tempo que o universo te para. Ah, é? Então eu vou parar. E me parou, mês de 6 ele me parou. Eu vi que eu atendi mais de 20 pessoas esse mês. Mas, tipo, eu tava atendendo 100 e tantas pessoas no mês de maio. E aí o universo diminuiu extraordinariamente. Mas para quê? Para me respirar e falar, Cris, eu não quero que você faça isso. Você pode ajudar as pessoas, mas perceba você. O que está acontecendo com você? Foi aí que eu percebi, não estava dormindo bem, estava ansiosa, estava preocupada, estava tudo no automático e não estava vivendo. Então, eu quero que vocês entendam assim, a expansão espiritual, quando a vida começa a melhorar, é quando a gente começa a olhar mais pra gente. Quando a gente percebe o que a gente está fazendo com nós mesmos. Se a gente não está sendo escravo da gente mesmo. Se a gente não está se colocando dentro de uma prisão, de um castelo que a gente mesmo sempre está se prendendo. Se a gente não está sendo uma freira carmelita, acho que é carmelita, né? Aquelas que ficam trancadas, enclausuradas, que não pode ter contato com ninguém. Se a gente não está fazendo isso por nós mesmos. Se a gente não precisa olhar pra gente e perceber o que a gente quer, que o nossa criança interior está pedindo. Não deixa chegar numa doença, não deixa chegar numa coisa fatal. Percebe? É assim, é mais fácil a gente cuidar da vida dos outros do que cuidar da gente. Mas se a gente aprender a cuidar da gente com mais carinho, a gente vai melhorar a nossa vida em 100%, com certeza. Eu sempre estou de olho dentro da gente, das nossas emoções. Bom, então aqui ficou minha história. Pode ser que eu volto de novo para falar, porque eu tenho muita coisa para contar. Minha vida, 57 anos de vida, eu tenho muita coisa para contar. E tem muita coisa que ainda estou aprendendo, que eu estou sentindo, que eu estou percebendo. Essa fase que eu contei veio a calhar porque é justamente por causa da mulher que se sente traída, que está com toda aquela doença, e que eu vim contar essa parte da minha vida, da traição tanto do meu pai como do meu marido, para mostrar o que aconteceu. Então, me remeteu, me fez voltar e olhar e vim falar aqui para vocês. Então, presta atenção se você não está sendo escrava de você mesmo, permanecendo num relacionamento que é prisão. Pensa se é amor. Pensa, porque o amor tem que ser incondicional, não é prisão. Você não aprisionar a vida da pessoa e se aprisionar por causa disso. Se você aprisiona a pessoa, você também está se aprisionando. Então, aquela coisa de posse. Ninguém é de ninguém. É o livro de Zíbia Gasparetto. Ninguém é de ninguém. Então, tá bom, gente? É isso que eu falo. Arigatô, sayonara. E os ciúmes é uma das causas da prisão que a gente se impõe. Tchau, tchau.